quer falar. Glória a Deus. Amém, igreja? Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Tem Bíblia que diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Ó a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, eita glória, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O nosso Deus não dorme, ele não dormitará. Ele está sempre ouvindo os teus servos aclamar. O nosso Deus não dorme, ele não dormitará. Ele está sempre ouvindo os seus servos aclamar. Ou vai orando, jejuando, vai pedindo, insistindo em bater. Essa é do fundo do baú. Versículo de número 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eita maravilha! Glória a Deus. Espírito Santo, te peço um favor nessa tarde, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor. Estamos necessitados, queremos ouvir a tua voz. E eu peço humildemente, Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco, para a honra e para a glória do teu santo, bendito e eterno nome. Fala, que o teu servo ouve. Quero saudar o nosso irmão ou a nossa irmã do canal Remanescente da Sã Doutrina. É que eu esqueço o nome, tá bom? Eu esqueço o nome aqui, mas Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Sem delongas, irmãos, vamos entrar na palavra de Deus. A leitura para você que está chegando agora foi no Salmo 121, amém? Amada e querida igreja, o salmista Davi, ele no Salmo 121, amém, irmã Luciana, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. O salmista Davi no Salmo 121, ele vai se questionar, fazer para ele mesmo uma pergunta. Levantarei os meus olhos para o monte, para os montes, de onde é que vem o meu socorro? E quem sabe o salmista ficou ali alguns minutos a se perguntar, a pensar, a imaginar, a refletir. E quem sabe o Espírito Santo colocou no coração do salmista, da onde é que vinha o socorro do salmista? Ele perguntou, e no teu coração o Espírito Santo respondeu. A pergunta dele foi: eu levanto os meus olhos para os montes, para cima. Nós sabemos que os montes estão situados em uma localização acima, no lugar alto. Ele está dizendo: eu elevo os meus olhos para cima, para os montes. E nós sabemos que monte é lugar de oração. Eita glória! Monte é lugar de oração. Tem tanta gente subindo para o monte para fazer tanta coisa, né? Mas não cabe entrar nesse assunto agora. O salmista,
levantou os olhos dele para os montes, para o alto, para cima, para o lugar da oração. E quando ele levantou os olhos dele para o lugar da oração, ele encontrou resposta para a tua pergunta. É forte demais, igreja. Ele levanta os olhos dele para a oração, louvado seja Deus, para o monte, para o lugar de oração, e ele encontra agora a resposta para aquilo que ele havia se perguntado. E o Senhor está falando conosco nessa tarde. Louvado seja Deus, para obter resposta para algumas perguntas que tu tem, aleluia, me perguntado no joelho. Ei, é através da oração que tu vai obter a tua resposta. É quando eu e você parar de olhar para as coisas da terra e começar a olhar para o monte, começar a olhar para a oração e começar a olhar para o alto. Quando eu e você tirar os olhos das coisas de baixo, olhar para as coisas que estão em cima, eu e você vai encontrar a resposta para aquilo que eu e você precisa. Coisa linda. O salmista olhando para cima. O salmista olhando para o alto, o salmista olhando para Deus, o salmista olhando para a oração. Agora ele encontra no verso 2 a resposta. E muitas das vezes as pessoas olham tanto para o erro do irmão, olham tanto para o erro da irmã e acaba tirando os olhos do monte, acaba tirando os olhos do alto. Toda vez que eu olho para o homem eu caio. Por quê? Porque o homem é comedor de arroz e feijão. Porque o homem é comedor de ovo. Porque o homem come arroz, feijão e farinha. O homem é falho. Mas toda vez que eu olho para o monte, Alaia, Asteribi, Canta, Labaia, eu encontro segurança, eu encontro proteção, eu encontro refúgio, eu encontro auxílio e eu alcanço o livramento de Deus e a igreja glorifica. Muitos têm olhado para o homem. Porque saiu da igreja, irmão? Ah, porque aquela irmã ficava me olhando atravessado. Irmão, por que saiu da igreja? Não, porque fulano caiu em adultério, ciclano caiu em fornicação, ciclano caiu em masturbação e eu não aguentei. Eu vejo que na igreja também tem defeito. É claro que na igreja tem defeito. Porque a igreja perfeita é aquela que vai casar lá em cima. Mas enquanto você estiver na terra, a igreja tem defeito. A igreja, louvado seja Deus, irmão, tem erros também. Toda vez que eu me apoio no irmão, toda vez que eu me apoio na irmã, a minha tendência é cair. Mas todas as vezes que eu tiro meus olhos do erro do irmão e começo a olhar para Jesus, porque está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé, ele não está, louvado seja Deus, embaixo, mas ele está em cima, sentado à destra de Deus, como advogado intercedendo por mim, intercedendo para você. E o que o Senhor quer falar conosco nessa tarde é: ei, tira os olhos das coisas de baixo e começa a olhar para as coisas de cima. Tira os olhos do homem e começa a olhar para mim. Ei, olhais para mim, sereis salvo. Desculpa da carne. Saí da igreja porque a irmã ficava medindo minha roupa. Saí daquele ministério lá porque a irmã adulterou. Saí daquele ministério lá porque estava em pecado. Você é a quarta pessoa da Trindade, é? Você é a quarta pessoa da Trindade, é? Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Toda a igreja tem problema, mas o Senhor está dizendo: ei, levanta os teus olhos para cima, olha para mim, olha para a palavra. Louvado seja Deus, é de lá que vai vir a tua resposta. Eleva os meus olhos para os montes.
De onde vem o meu socorro? É onde que vem o meu socorro? Quando eu e você levanta os nossos olhos para cima, para a oração, para os montes. Lembra de Abraão? No capítulo 22 do Gênesis. Deus, a Bíblia vai dizer que Deus resolveu provar a Abraão. Deus brada para Abraão, dizendo: Abraão, louvado seja Deus, pega teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vai ao monte Moriá e sacrifica para mim holocausto. Deus está provando a Abraão, para saber onde é que está o coração de Abraão. E Deus deixou bem claro: teu único filho, aquele que tu ama. Mas Abraão não tinha Ismael, mas Deus quer o que ele mais ama. Deus quer aquele que o coração dele está apegado. Deus quer o da promessa. Quantas das vezes Deus me pede aleluia? Eu vou falar de mim. Se você se enquadrar, você pega para você. Quantas das vezes Deus me pediu ou Deus me pede Isaac, eu quero dar jeitinho e sacrificar Ismael. Mas Deus está dizendo: não é aleluia Ismael, não. Eu quero aquele que tu mais ama, é Isaac. Sacrifica no meu altar. Deus pediu a Abraão, filho da promessa. E Abraão agora pega ali de madrugada. Louvado seja Deus, seu filho. Abraão pegou ali, abordou o jumento, levou seu servo. E quando chega ali, caminhando, Abraão, olha irmãos, olha a fé deste homem. Ele olhou para os servos dele e falou: ó, fica aqui, você e esse jumento, enquanto eu e o meu filho vai ali adorar o Senhor, e depois nós vai descer, nós vai retornar, louvado seja Deus até vocês. Olha a fé dele, ele está dizendo que vai, mas ele vai voltar com o menino. Ele não disse: eu vou voltar de lá sozinho. Ele disse: nós vamos retornar para vós, está no plural. E a Bíblia diz, presbítero Wilson, a paz do Senhor Jesus, bom retorno aí. A Bíblia vai dizer que Abraão deixa ali os seus servos e o seu jumento e sobe ali com Isaac. E tem momento que é só você e Isaac. Tem momento que o jumento vai ter que ficar para trás. Há momento que os servos vai ter que ficar. Há momentos que é você e o da promessa. Há momentos que é você e Isaac. Não adianta querer levar jumento, não. Deixa o jumento para trás. Deixa os servos para trás. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chega lá, irmão, no caminho, a Bíblia vai dizer que Isaac olha para Abraão. Imagino eu, Abraão, com o coração cortado, coração dilacerado, coração partido. Como é que um pai vai matar teu próprio filho para fazer uma prova de amor para Deus? Porque Deus não quer prova de amor apenas com lábios. Deus, ele quer prova de amor com atitudes e com obras. Porque falar até papagaio fala. Quantas pessoas dizem que ama a Deus? Eu amo a Deus. Deus é meu chuchu. Deus é meu abacate, Deus é meu tudo, mas quando Deus fala renuncia, larga isso, não quer abrir mão. Deus, I love you my baby, renuncia, não vou renunciar não. É tão fácil dizer que ama com palavra. É tão fácil dizer, aleluia, que ama da boca para fora. Mas esse povo me diz que me ama com meus lábios. Mas o coração deste povo está distante de mim. Crente girafa. Corpo na igreja e a cabeça nas coisas do mundo. E a Bíblia vai dizer que quando Abraão chega no lugar do sacrifício, Abraão viu o lugar de longe, irmão, 3 dias andando. 3 dias andando. E quando agora Abraão pega teu filho, coloca lá, louvado seja Deus, a lenha, o altar, amarra seu filho. Quando Abraão levanta a mão para imolar seu filho, ele ouve a voz de Deus. Nós temos que estar atento à voz de Deus.
Nós temos que pedir o Espírito Santo para arrancar o fone do mundo, arrancar o fone de ouvido do mundo que nos impede de ouvir a voz de Deus. Quando Abraão levantou a mão para sacrificar, Deus bradou desde o céu: Abraão, Abraão, aleluia, agora eu sei que tu teme a Deus, Abraão, e não me negaste o teu único filho. Não precisa matar Isaac, eu só estava te provando. Quando Abraão levantou a cabeça, quando Abraão levantou seus olhos, ele encontrou a providência de Deus, aleluia. Levanta a cabeça nessa tarde. Muitas das vezes o diabo ele coloca um peso na cacunda do crente. O crente agora quer andar encurvado. Ei, vamos levantar nossa cabeça nessa tarde, olhar para o alto, olhar para o monte, olhar para o lugar do sacrifício. Quando Abraão levantou a cabeça, ele encontrou a providência. Quando Abraão levantou os olhos, ele encontrou a providência. Louvado seja Deus, tem providência para você nessa tarde. Tem providência para você nessa tarde. Levanta as mãos e toma posse. Porque você serve o Deus da providência. Deus ele tem prazer de abençoar teu povo. Deus ele tem prazer de abençoar tua igreja. Mas é necessário ter duas coisas que Abraão teve: fé e obediência. Abraão não estava entendendo nada. Como é que Deus está me pedindo a minha promessa? Muitas das vezes eu e você não entende. Muitas das vezes você não compreende. Eu não entendo porque estou passando por isso. Eu não compreendo porque. Louvado seja, eu estou passando por essa situação. Eu não entendo porque apertou para mim. Eu não entendo porque essa luta no trabalho. Eu não entendo porque essa luta em casa. Eu não entendo porque essa luta no casamento. Eu não entendo porque essa luta, aleluia, no meu financeiro. Ei, eu quero te dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Abraão não estava entendendo nada, mas Abraão obedeceu. E o Senhor está dizendo: não cabe a tu entender, mas cabe a tu, filha minha, filho meu, obedecer. Alabaia, sorebe, canta, labácia, rebede, canta, laia, sou, derere, clamor, clame, derébia. Muitos tentam entender, muitos tentam compreender, mas não quer obedecer. Difícil é, doloroso é, as lágrimas rolam, o coração dilacera. Foi assim que Abraão estava, sem entender nada, mas não cabe entender. A Bíblia diz que ao servo de Deus não convém contender, mas temos que obedecer. Ele levantou os olhos para os montes, Felipe Trigueiro. Meu ministro, ele levantou os olhos dele para o monte. Quando ele levantou os olhos dele para o monte, que ele pensou que era o fim, que ele pensou, louvado seja o nome do Senhor, que a vida dele ia estar terminada. Ele levantou os olhos para o fim. Quando ele pensou que a promessa ia ser arrancada, ele levantou os olhos para o monte. Deus mostrou aqui o socorro, aqui ó, aqui a providência, aqui ó, a providência para quem é fiel, a providência para quem é obediente, a providência para quem não tem o coração pegado nas coisas da terra. Chega quando você menos espera. Porque Abraão não estava esperando. Abraão não estava esperando aquela providência. Mas a providência chegou quando Abraão menos esperou. Quando tu menos esperar, a providência vai bater na tua porta. Ai, 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 você não vai entender. Alamante e decomanayaste. Mas vai ser alguém dizendo: ei, foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Receba, receba, receba. Porque está vindo da parte de Deus. Fui moço,
E agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a tua descendência mendigar o pão. Quando é você menos esperar, a providência vai chegar. Eu não sei o que é que tu tá orando, eu não sei o que é que tu tá pedindo, mas o Espírito que fala e que revela, ele diz nessa tarde: ei, continua batendo nessa porta, que a porta vai ser aberta. A porta vai ser aberta. A providência vai chegar. A providência vai chegar. Eu não sei com quem é que Deus está falando, mas a providência vai chegar. Apenas obedeça. Porque tem alguém de olho na providência. Tem alguém de olho esperando você abrir uma brecha para roubar a providência de Deus. Mas o Senhor está dizendo: ei, vigia e obedece, que a providência vai chegar. Louvado e engrandecido seja o Eterno. Você não serve um Deus de barro não, irmão. E você não serve um Deus derrotado não. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não vamos tirar a visão de Cristo não. O tema da live nessa tarde é para você não tirar o olho, aleluia, do alvo. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro? A Bíblia diz que Jesus agora se retira para o particular para orar um pouco, para orar a parte. Ele dá ordem para os teus discípulos entrar no barco. E Jesus orando. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, louvado seja Deus, Jesus agora se dirige para os discípulos andando por cima das águas. Você sabe o que representa o mar na Bíblia? Você sabe o que representa? Louvado seja Deus, o mar na Bíblia Sagrada muitas das vezes representa aflição, muitas das vezes representa angústia, muitas das vezes representa a luta que você está passando. Eu não sei qual é o mar, louvado seja Deus, que tu está atravessando. Eu não sei qual é o mar que você está andando, eu não sei, nem quero saber. Louvado seja Deus, mas eu quero te dizer que o meu Jesus, a qual eu vos prego nessa tarde, ele tem poder para andar sobre o mar. Ele tem poder para andar sobre as águas. Ele tem poder para andar em cima dessa situação que tu passa. Olha que revelação, irmão. Pela misericórdia do Senhor, olha que revelação. O mar é muito grande. Louvado seja Deus, o barco muitas vezes fica tudo agitado. Mas só que Jesus estava andando por cima do mar, por cima do problema. O mar estava debaixo dos pés de Jesus. O mar estava debaixo dos pés de Jesus. Isso significa que os nossos problemas, aquilo que para nós parece ser grande, aquilo que para nós parece não ter fim, Jesus está dizendo: calma, calma, está debaixo dos meus pés, eu ando por cima. Está debaixo dos meus pés, eu ando por cima. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus agora convida Pedro para a marcha. Pedro, o discípulo se assustou, é um fantasma que está vindo aí. Aí Jesus: Pedro, sou eu, não temas. Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Olha, fazendo prova. Olha Pedro fazendo prova. Olha Pedro pedindo discernimento. Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Então vem. Eita glória. Então vem Pedro, desce desse barco e vem. Eu não sei, irmãos, quantos passos Pedro deu. Se 1, se 2, se 10, se 15, se 3, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Pedro também andou sobre as águas. Muitas das vezes nós só pregamos que Pedro andou, Pedro afundou. Muitas das vezes metendo a malha em Pedro, que ele olhou para o vento.
Mas pelo menos Pedro andou. Essa experiência Pedro tem. E se fosse eu e você, será que mesmo Jesus chamando, não responda no chat não, responda para você e para Deus. Seja sincero com tua alma. Mesmo Jesus te chamando, vem filho meu, vem filha minha. Será que eu e você pelo menos ia descer daquele barco? Pelo menos Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. E eu e você, será que ia descer daquele barco? Ia não, sabe por quê? Porque Jesus nos pede pouca coisa e eu e você não faz. Alabaia. Terra mancho e decanto nebre a sória. Rebede canta laiasteribi canta labácia. Jesus nos pede tão pouquíssimo e nós não fazemos. Botamos Deus e o mundo, botamos todas as coisas para não fazer as mínimas coisas que o Senhor pede. Pedro desceu, começou a andar. Pedro estava olhando para Jesus. E a palavra de hoje é olha para Jesus. Toda vez que eu olho para Jesus, eu continuo andando. Mas quando o vento sopra, eu tiro a visão de Jesus e começo a olhar para o vento, a minha tendência é afundar. Enquanto Pedro olhava para Jesus, autor e consumador da tua fé, Pedro andava. Mas quando Pedro tirou a visão de Jesus, começou a olhar o vento, começou a olhar aquela situação adversa, Pedro começou a afundar. Quem sabe nessa situação, eu e você, começou a afundar. Mas Jesus está dizendo, volte a olhar para mim nessa tarde. Levante novamente a tua cabeça. Louvado seja Deus. Eu não sei qual foi, aleluia, o vento que te tirou da posição. Eu não sei qual foi a tempestade que te colocou medo. Mas olha o convite do céu, olha para mim novamente. Levanta a cabeça, alaia sorebe canta labácia, alinha o teu olhar diante de mim. Olha para mim, serei salvo. Quando o vento soprou, irmãos, o medo bateu dentro da alma de Pedro. Eu vou perecer, eu vou morrer. Mas Pedro fez uma coisa muito linda e Jesus fez uma coisa mais linda ainda. O quê? Quando Pedro começou a afundar, quando Pedro começou a perecer, Pedro pediu para o Senhor salvar ele. Pedro pediu socorro. E isso, irmãos, louvado seja Deus, muitas das vezes, muito de nós não fazemos. Estamos afundando, estamos perecendo em tal situação e queremos endurecer o coração, deixar a soberba tomar conta, não reconhecer que estamos afundando naquela situação. Fechamos o coração, endurecemos a servir para não pedir ajuda de Deus. Preferimos afundar, perecer, do que reconhecer que estamos errados nessa situação. E Deus está falando contigo e tu está entendendo a voz do teu Senhor. Pedro pediu, Senhor, salva-me. Senhor, socorro. Pede socorro a ele enquanto é tempo. Ei, grita por misericórdia ainda enquanto é tempo. Eu tô te dando oportunidade. Rabaia asteri clama. Rebede canta labaia sou de plácia. Der eu sou de o que façarai de plácia. Rebe canta laia soribi canta labaia astéria. Pede socorro. Olha a coisa mais linda que Jesus ainda fez. Estendeu a mão. Vou repetir, você não entendeu. Jesus estendeu a mão e segurou na mão de Pedro e levantou ele novamente e colocou ele dentro do barco. Então, se Jesus, que é Jesus super santo, lindo, gostoso, maravilhoso, estendeu a mão para o irmão que estava caindo, e porque nós queremos pisar, por que nós
Desgraçados, pecadores, miseráveis, queremos cruzar os braços, pisar para afundar mais ainda. Porque para muitos, a pessoa quando erra, a pessoa quando falha, a pessoa quando peca, não, presta mais não, é a pior pessoa que tem no mundo. Não quero mais meia com esse irmão, não quero mais meia com essa irmã, porque fez coisas erradas. Espera aí, quarta pessoa da Trindade, isso só está mostrando que você tem uma grande qualidade de ser um fariseu. Isso é um fruto que mostra que você, louvado seja Deus, está vivendo de fariseísmo, de aparência. Estenda as mãos. Jesus estendeu a mão para Pedro que estava afundando, irmãos. Sou crente de doutrina, não vou falar com aquele irmão porque é de outro ministério. Que é isso? Vamos parar com isso, isso é feio, irmãos. Vamos parar com isso. Só porque nós estamos na doutrina não significa que nós somos melhor do que os outros, não. Jesus andava com pecadores. Porque se Jesus fosse procurar santos para andar, só santos, super santos que nem ele não ia encontrar ele andar sempre sozinho. Porque na terra não tem ninguém assim. Louvado, engrandecido seja Deus. Quando Pedro voltou a olhar para Jesus, Pedro foi convidado a entrar no barco e seguir viagem. Jesus não jogou fora não. Jesus não pisoteou Pedro não. Jesus não lançou Pedro fora não, porque está escrito em João, capítulo 6, verso 37, todo o que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Jesus não lança ninguém fora. Vamos voltar a olhar para Jesus. Eu não sei o que é que tu está passando, mas tira a visão de Jesus, não vale a pena não. Não vale a pena nós tirarmos a visão do Senhor não. O Senhor Jesus falou em Lucas 21, 28. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olha o que Jesus está dizendo, ele está falando sobre a volta dele, a vinda dele à terra. Quando essas coisas começarem a acontecer, olha o que é que eu tenho que fazer, olhar para cima. Jesus está onde? Em cima. Eu olho para cima e levanto minha cabeça, porque Deus não quer crente andando de cabeça baixa não. Deus não quer crente cabisbaixo não. Ei, o Senhor está dizendo, levanta a tua cabeça e prossiga. Quando vê o crente cabisbaixo, de cabeça baixa, frustrado, isso serve primeiramente para mim e para a Santa Igreja, quem quiser pegar. Quando se vê um crente cabisbaixo, só tem dois motivos. Primeiro motivo, ou a cruz dele está pesada demais nas costas, que ele não está aguentando levantar a cabeça, ou é o diabo que está montado nas costas e ele não quer deixar levantar a cabeça. Só esses dois motivos. Crente chora, e como chora. Crente passa a luta, somos os que mais passam a luta sobre essa face da terra, são os crentes. É por isso que nem todo mundo quer ser crente, ainda mais crente de porta estreita. Crente é perseguido, e como é? Mas isso não nos dá o direito de parar, de jogar tudo para cima, de deixar Jesus por causa de pequenas coisas. Porque foi o Senhor Jesus que entregou a sua vida por mim e entregou a vida por você. Quantas das vezes eu pensei em parar e penso, quantas das vezes eu já pensei em desistir, mas o Espírito Santo, o meu Consolador, me lembra, aleluia, aquilo que o Senhor Jesus fez por mim no alto do Calvário. E Ele também me lembra as promessas que Ele me fez. Eu quero te dizer que você está aqui e você tem promessa de Deus.
Você está debaixo das promessas de Deus. A tua casa, o teu filho, a tua filha está debaixo das promessas de Deus. E se você sair da direção de Deus, as promessas do Senhor não vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Por isso que Jesus na oração, quando os discípulos viu Jesus orando ali, os discípulos ali se interessou em não quiseram ficar de braço cruzado só vendo Jesus orar. Então o discípulo vendo Jesus orando, os discípulos falou: Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os teus discípulos. Então Jesus disse: ó, quando vós fores orar, orareis assim: Pai nosso que está no céu. Engraçado que Jesus ele não diz pão nosso que está no céu. Jesus ele diz Pai nosso que está no céu. Porque não é pedindo pão que se recebe o Pai, mas é pedindo o Pai que o Pai faz padaria para cada um de nós. É pedindo, aleluia, ao Pai que se recebe o pão. Não é pedindo a providência que você alcança o provedor, mas é pedindo o provedor que alcançamos as providências de Deus. Pai nosso que estais no céu. Por isso que o salmista disse: levanta os meus olhos para os montes, e os montes estão no alto, e o alto quer dizer oração, na parte de cima. Pai nosso que estais no céu, no alto, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Louvado seja Deus. Pede o provedor, clame ao provedor, que a providência vai chegar. A providência chegou para Abraão. Louvado seja Deus quando ele menos esperava. A providência também vai chegar na tua casa. A providência também vai chegar nas tuas mãos. O nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. A glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. Toma posse da palavra do Senhor nesta tarde. Voltemos a olhar para Jesus. Voltemos a olhar para o caminho. Voltemos a levantar a nossa cabeça. Louvado seja Deus. E esta é a palavra que eu quero deixar para o nosso elevo espiritual. E só para concluir a mensagem, louvado seja Deus, ele disse que o socorro dele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus, o socorro do Senhor na vida daquele que é fiel vai chegar, irmãos. Josafá entrou na casa de Deus para pedir socorro, porque 3 nações haviam subido contra o rei Josafá: Amon, Moabe e os da montanha de Seir. E ele convocou a Judá. Louvado seja Deus. Vamos lá para encerrar em 2 Crônicas capítulo 20, versículo de número 4. Coisa linda. Louvado seja Deus. O salmista disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Por que Judá pediu socorro ao Senhor? Porque o salmista descobriu a resposta no versículo seguinte: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Então Josafá, juntamente com Judá, entrou na casa do Senhor para pedir socorro. E será que eles encontrou socorro? Quando eles começaram a jejuar, a orar e louvar ao Senhor, Deus tomou Jaziel no meio da congregação, irmãos. Porque quando Josafá entrou ali na brecha para pedir socorro, Deus se responsabilizou pela batalha na vida do rei Josafá e na vida de todo o exército de Israel. Quando você entra na presença do mestre para pedir socorro, o Senhor ele diz: ei, você está me pedindo socorro, agora pode deixar essa batalha que é minha.
Deus, ele compra a tua batalha. Deus, ele compra essa guerra. Louvado seja Deus. Quando eu e você entrar na presença dele para clamar por socorro, o céu compra a minha batalha e a tua batalha. Mas eu e você não fique envergonhado. Olha que coisa linda no verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Olha o que aconteceu. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Verso 22. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O povo se inclinou com o rosto em terra para adorar o Senhor. E o Senhor mesmo, o próprio Deus, que compra a batalha, que compra a guerra, armou as emboscadas para os teus próprios inimigos matar uns contra os outros e ser entre eles mesmos desbaratados. Por quê? Porque Israel deu a batalha para Deus. Israel entregou aquela guerra na mão do Senhor, porque o socorro daquela nação vinha do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Ei, pega esta batalha, entra na casa de Deus, pede socorro e diz: Deus, compra esta batalha por mim. Senhor, entra nessa peleja por mim, entra nessa guerra por mim, porque eu já não estou aguentando mais. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Se aquele justo juiz julgou a causa daquela viúva, você acha que o nosso Deus, que é justo, Ele não vai julgar as causas dos teus filhos que importuna Ele de dia e importuna Ele de noite? Pede socorro. A cananeia foi pedir socorro para tua filha que estava miseravelmente endemoniada. Jesus, olhando para ela, disse: não é lícito eu pegar o pão, aleluia, e dar os cachorrinhos. Mas a fé daquela mulher era tão grande, aquela mulher estava tão, aleluia, ansiando pelo milagre, que ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então Jesus olhou para ela e disse: vai, mulher, porque grande é a tua fé. Se ela tivesse desistido na primeira, sabe quando foi a primeira? Ela clamava: Jesus, filho de Davi, e Jesus prosseguia andando. Jesus permanecia em silêncio, e o discípulo dizia: mestre, despede ela que vem gritando atrás de nós. Como é que vai ficar a nossa reputação? Mestre, essa mulher está nos escandalizando, essa mulher está nos envergonhando, despede essa louca que vem gritando atrás de nós. O silêncio de Jesus também é resposta, igreja. O silêncio do Senhor também é resposta para mim e para você. Ah, Deus, o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou, o Senhor não ouve mais as minhas orações. Ei, o silêncio de Deus significa que Ele está, louvado seja Deus, preparando algo sobrenatural para mim e para você. O silêncio de Deus também é resposta. Como dói o silêncio de Deus. Como nos entristece o silêncio de Deus. Nos sentimos tão sozinhos. Olhamos para os quatro cantos, não vejamos ninguém. Silêncio de Deus também é resposta. E Jesus respondeu para o discípulo: ei, eu vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher saiu com a sua vitória. Abraão também saiu com a sua vitória, sabe por quê? Porque Abraão, louvado seja Deus, deu aquilo que ele mais amava.
Abraão entregou aquilo que Deus pediu. Então significa quando eu e você, louvado seja Deus, pedir aquilo, aleluia, que quando Deus pedir aquilo de mim e de você, que eu e você mais ama, quando eu e você renunciar a algo maior, Deus ele vai providenciar algo melhor para mim e para você. Quando eu e você dá o melhor para Deus, Deus vai dar o melhor dele para mim e para você, amém? Essa é a palavra que eu deixo. Quem crê, quem toma posse, e se Deus falou contigo nessa tarde,